Iniciando mais um programa Conversando com Economistas, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do nosso bate-papo aí com os nossos delegados do Corecon São Paulo. Hoje o nosso convidado é o José Mauro da Silva. Ele é delegado do Corecon aí na cidade de São José do Rio Preto. Ele é economista, mestre em economia pela PUC São Paulo, professor, coordenador do curso de Ciências Econômicas da Unip, em São José do Rio Preto, e também advogado tributarista. José Mauro, satisfação conversar contigo. Seja muito bem-vindo ao Conversando com Economistas. Opa, boa tarde. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui nesse canal, né, compartilhando aí algumas histórias aí com os economistas, né, De principalmente com os pra... alunos. sim, exatamente. De praxe, como a gente faz, vamos apresentar quem é José Mauro, o que o José Mauro faz, qual é a sua especialidade e a pergunta que vale 1 milhão. Por que escolheu fazer economia? Pois eu tenho 55 anos, né, sou divorciado, tenho dois filhos, né, o Gabriel tem 27 anos, também fez faculdade de economia, é economista, e minha filha Manuela tem 12 anos, né, ainda é estudante. Bom, eu resido atualmente aqui em São José do Rio Preto, né? É uma cidade importante no interior do estado de São Paulo, né? E me formei em economia nos anos 90, né? Foi uma época que a gente estava saindo aí daqueles momentos de inflação muito alta, e aí, né, mas a decisão de fazer economia foi antes do Plano Real, né? E depois a gente teve a minha formação, a graduação, né, foi concluída já no Plano Real. Então foi uma época que, assim, a economia estava muito em discussão, né, em função da situação econômica que o país estava vivendo, de muita inflação. Então, se falava muito em economia. Então, ali eu acabei escolhendo, né, fazer o curso de economia. Poxa vida, foi uma coisa assim, uma decisão muito acertada. Eu sou muito feliz, né, assim, sendo economista, né, e hoje, com 55 anos, eu acho que fiz uma boa escolha lá quando eu tinha 19. E espero que o programa hoje ele inspire bastante gente a quem está nessa dúvida, né, José Mauro? Entre É, fazer ou não, tá aí uma ótima experiência aí. O José Mauro, tenho certeza que no fim do nosso Conversando com Economistas, você não vai pensar em fazer outro curso, a não ser o de economista. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, José sim. Mauro, que você foi recentemente nomeado aí o nosso delegado aí na cidade de São José do Rio Preto. Queria que você falasse quais são as suas expectativas aí em representar o Corecon nessa região muito importante para o nosso estado de São Paulo. Pois é, eu fiquei muito feliz com essa nomeação no final de agora esse, né, final de 2024, né, que a gente está terminando o ano, e eu tenho expectativas, assim, boas, na verdade, né, que também, assim, combinada com o curso de economia aqui em São José do Rio Preto, né, aqui na Unip, em São José do Rio Preto, nós abrimos aqui o curso de economia em 2020. Nós estamos com a turma formada, duas turmas em andamento e estruturando o curso aqui, né, para os próximos anos. Então, assim, essa nomeação como delegado vem, de certa forma, também propiciar essa interação muito maior com o conselho e para que a gente possa, junto com o conselho também, né, desenvolver ações para promover o curso aqui e a abertura de novas turmas. Por quê? Aqui em São José do Rio Preto, uma região que alcança aí mais de 2 milhões de pessoas, né, nas cidades vizinhas aqui, né, 40 municípios pelo menos, né, e só na Unip São José do Rio Preto que tem o curso de Ciências Econômicas, né, então a gente tem aí assim, uma carência de cursos de economia para a região tão grande e uma oportunidade, né, para poder promover o curso, na verdade. Aproveitando isso na sua visão, como é que faz assim atualmente nesse cenário atual que o nosso país vive, nas mudanças do ensino também, ensino presencial, ensino à distância, como trazer, como capitanear novos jovens para escolher as ciências econômicas, José Mauro?
Pois é, o curso de ciência econômica, hoje, quando eu fiz o curso nos anos 90, a gente tinha, eu lembro, estava até vendo, tinha 37 disciplinas, eram 100% presenciais, tinha que ir na faculdade de segunda a quinta, a segunda a sexta, todos os dias, e hoje o curso, ele tem uma pegada, assim, que a gente chama de híbrida, né? Uma parte presencial e uma parte online que possibilita que o aluno possa aproveitar essas tecnologias digitais e desenvolver algumas disciplinas online, né? Às vezes, assim, a gente tem notado o aluno tem uma certa, com toda a tecnologia, plataforma digital, uma certa dificuldade em fazer uma coisa concreta nas plataformas digitais, entendeu? Porque tem a impressão que todo mundo está dentro da plataforma, na hora de operar, quase ninguém sabe operar de verdade, né? Então, assim, o curso, ele tem, assim, assim, ele é híbrido, né? Então, aqui na região, para os alunos que moram em cidades distantes, né? Porque aqui em São José do Rio Preto, né, é uma região metropolitana com mais de 40 municípios que pega um raio de 100 quilômetros, às vezes, né, o aluno poder fazer uma disciplina em casa, um dia da semana, é muito favorável, né? Então, a gente está com uma expectativa muito boa para o curso, né, aqui para a região, né, aqui em São José do Rio Preto, que a cidade está crescendo bastante, vai crescer bastante. Então, o aluno, quem quiser fazer economia, pode ter certeza que tem oportunidade de emprego, tem boa remuneração, né, abrange várias áreas de conhecimento, né, a área de financeira, a área de empresas, a área de setor público, né, então, realmente, é um bom curso e eu super recomendo, né, obviamente. Aproveitando esse gancho aí que você falou sobre as diversas oportunidades e áreas que o economista pode atuar, vamos falar um pouquinho das suas especialidades. Além do senhor ser economista, professor, também é advogado especialista na área tributária, né? Fazendo um paralelo aí, José Mauro, entre a advocacia e a economia, como o senhor vê essas duas áreas, principalmente no olhar voltado para os economistas? Pois é, isso foi uma surpresa assim, na minha carreira, porque eu comecei a fazer direito com 47 anos, né? E aí, na hora, quando eu me formei em direito, eu decidi fazer uma especialização, né, um MBA, né, em direito tributário, né, que eu fiz. E então eu falei, bom, eu já sou economista, já conheço tudo, felizmente, né, assim, de economia, né? Então vou fazer uma especialização na área tributária. E foi também uma felicidade para mim, porque, assim, algumas disciplinas, né, de economia, contabilidade social, microeconomia, a gente vê muito essa interligação, assim, no processo de produção, né, na formação do preço, da questão tributária, né, tão importante para as finanças públicas e tão caro para as empresas e as pessoas físicas, né? Então, eu, assim, isso para mim ajuda bastante ter esse conhecimento em economia para praticar o direito tributário, né, a área tributária e tentar entender, passar para o aluno, né, na hora de que você está dando uma aula em economia, esse conhecimento também da área tributária, para ele entender que tudo está amarrado, tudo é uma engrenagem realmente, né, e tudo é importante. É importante para as finanças públicas, né, para o bem-estar social da sociedade, a tributação, e a empresa também, né? O quanto que pesa no orçamento da empresa, né? A tributação e não pode abrir mão nenhuma das partes pode abrir mão, né, da tributação, né? Então, assim, para os alunos de economia, para mim, é bastante, assim, agregador esse conhecimento da área tributária, ainda mais neste momento que a gente está falando de reforma tributária, né? Que vai alavancar o desenvolvimento econômico. Como que vai alavancar o desenvolvimento econômico, né? É isso que a gente procura, de certa forma, também assim passar para o aluno quais são os impactos de verdade, né? Aproveitando que o senhor falou aí da reforma tributária, que é um dos últimos assuntos bem super comentado aí, não só para a área da advocacia, mas para a contabilidade, para os economistas especialmente. Na sua visão, falando de reforma tributária, José Mauro, quais são os principais impactos que ela trará para os setores brasileiros e quais as oportunidades que os economistas poderão ter?
Olha, uma das maiores dificuldades das empresas é a gestão, né? E o economista tem uma capacidade muito grande, assim, analítica, né? De poder analisar e ver os cenários, né? Econômicos e até a partir, né, assim, das finanças da empresa. Então, o economista precisa conhecer a finança da empresa, precisa conhecer o ambiente econômico e a partir dali ele vai poder fazer melhores análises, né? Agora, assim, eu como economista e agora como advogado tributarista também, eu vejo assim com uma certa preocupação, né? Porque a própria reforma tributária é uma reforma tributária que ela não baixa a carga tributária. Em nenhum momento foi discutido, durante, né, as discussões do Congresso, diminuir a carga tributária, né? E isso aí, para mim, foi um pecado grande, né? Porque a reforma tributária não diminui a carga tributária, né? Ela apenas simplifica o recolhimento e tenta diminuir os custos das empresas com essa apuração dos impostos, né? Então, a impressão que dá é que nós temos ali, né, para as empresas do Simples, com faturamento até 4,8 milhões, né, o Simples Nacional, e para as empresas de 4,8 milhões para cima, a gente tem um Simples para as grandes empresas, né? Mas de redução da carga tributária, a gente não teve uma discussão, uma preocupação com isso daí, na verdade, né? Então, fica aí a E é uma minha pena muito grande, né, não ter sido preocupação. discutido dos principais assuntos que poderia ser abordado e discutido, que reverte para a população brasileira, principalmente de baixa renda, é a diminuição dos impostos, é a diminuição da carga tributária, e na realidade isso está totalmente, tudo indica que a carga É, aumente, não abaixa, né, José Mauro? pois é, a expectativa é que realmente vai aumentar a carga tributária, né? Quando for inserir, colocado em prática a tributação para o setor de serviços, que hoje tem uma tributação diferente, vai realmente aumentar a carga tributária, né? Então, eu fiquei, assim, chateado de não ter sido discutido, né, a questão de redução da carga. Você está ajustando a tributação à questão fiscal, às despesas do Estado, mas, poxa, né, aí eu fico preocupado, de certa Foge das nossas mãos, infelizmente. Mas a gente vai tentar lutar ainda para ver se realmente um dia a carga tributária, os impostos realmente baixem, para que as coisas andem da melhor forma para o país, para o desenvolvimento econômico aí da nossa população e do nosso país. sim. Agora, pode concluir. Porque o consumo, né, assim, o sistema econômico depende das famílias, das empresas, né, produção e consumo. Então, na medida em que se tributa muitas empresas, né, diminui a capacidade de investimento, tributa muitas famílias, diminui a capacidade de consumo. Então, você vai reduzindo, né, a atividade econômica e você vai, chega uma hora que vai chegar um ponto que vai dar um desequilíbrio, né, no sistema econômico, né, eu acredito. Exatamente. Falei para o senhor que é bem rapidinho o nosso tempo, a gente começa a conversar aqui, o tempo começa a correr, a gente já está Pois quase é, chegando ao fim do Conversando com Economistas. Vamos sair um pouquinho agora dessa área tributária para a gente falar do vamos. ensino, né? Falar, o senhor é professor, também é o coordenador do curso de Ciências Econômicas aí da Unip, em São José do Rio Preto, e o senhor lida diretamente aí com os nossos jovens, os futuros economistas, né, do nosso país, da região aí de São José do Rio Preto. Queria que o senhor falasse um pouquinho na sua visão, como você vê o ensino e como as universidades estão preparando esses jovens aí para o nosso futuro. Pois é, aqui na Unip, né, e a Unip ela tem uma abrangência nacional, então a gente tem uma forma de trabalhar, né, assim, padronizada, digamos assim, né, um formato. Então aqui em São José do Rio Preto, né, no curso de Ciências Econômicas, é igual o curso de Ciências Econômicas de outras unidades da Unip, né, então, a gente procura, de certa forma, ter um curso, o que a gente chama também de híbrido, né? Que tem aí uma boa formação acadêmica, teórica, né? Para os alunos, desenvolver a capacidade analítica e uma boa formação também a parte de quantitativa, de cálculos, né, para que eles consigam também desenvolver, né, os modelos, né, ou não precisar de desenvolver um modelo, mas chegar numa empresa, conseguir desenvolver um projeto de financiamento no BNDES, né, então, assim, a gente tenta ter essa, assim,
complementação, né, de viés assim, teórico com o prático, né? Então, isso é importante para a formação do aluno e também com base nas novas tecnologias. Hoje todo mundo fala de inteligência artificial, né? Assim, como que nós estamos inserindo esses alunos nesse contexto, né? Não é só você pegar o celular e entrar, tal, não, na prática na hora de fazer a coisa, né? Uma coisa é você acessar como curiosidade, outra é você trabalhar dentro disso. Então, assim, tem uma distância muito grande, na verdade, né? Então, a gente procura, de certa forma, ter um assim, uma interação com o mercado de trabalho, as empresas, né? E com o ambiente acadêmico, né, da própria grade do curso, tem a parte teórica, tem a parte também de cálculos, para que tenha uma formação de um perfil assim, bem genérico, mas também que consiga desenvolver uma coisa mais prática, na verdade, sabe? Exatamente. Então, já para a gente, antes da gente finalizar, José Mauro, eu queria que você deixasse um recado aí para os futuros economistas, para aqueles que estão iniciando, estão em dúvidas, e também para o economista que está nos acompanhando, tem uma experiência a mais, né? De repente, está pensando em dar uma complementação aí nas suas experiências, tipo o José Mauro, que além de ser economista, fez aí um mestrado, também está coordenando um curso super importante aí na região, é um advogado especialista na área tributária. Qual é o recado que você traz aí, que você indica para os jovens e para esses economistas que já estão um pouquinho a tempo aí na estrada, José Mauro? Pois é, que responsabilidade. Bom, para os alunos, né, que não tenham medo de vir estudar, né, fazer curso de ciência econômica, se matricular, fazer o curso, né, tem que estudar em qualquer área que for fazer, vai ter que estudar, porque não tem como você adquirir conhecimento sem você se dedicar aos estudos, né, querer aprender, pesquisar, né, estudar é importante, né, para os economistas que já estão de carreira, às vezes pode achar que já fez de tudo, mas a gente está sempre começando. Eu comecei a fazer faculdade de Direito com 47 anos, me formei com 52, né? Me inscrevi na OAB, passei, eu comecei a fazer um MBA em Direito Tributário antes de terminar o curso, porque eu já era economista, já era graduado, né? Então, assim, você complementa muito as áreas, porque você fica muito especialista, às vezes, né? Você vai especializando tanto e aí você vai vendo depois que tudo está conectado. Então, não tem nada demais você estar formado em mais de uma área, né? Porque vai ajudar bastante ali no desenvolvimento da carreira, né? E agrega muito mais capacidades e serviços e faturamento também, né? Isso é importante. Maravilha, então, esse é o recado final, é muito importante mesmo aí se Bacana. adequar a essas dicas, se aperfeiçoar, né? Procurar estudar, né? É sempre bom estar atualizado, né, José Mauro? Pois Sempre é, realmente, a né? educação continuada, não é? Exatamente. Educação continuada, né? Tanto assim, para os alunos que estão hoje fazendo a faculdade, né, estudando, para aqueles que querem vir, né, o mercado de trabalho existe, né? Tem um bom mercado de trabalho, né? Tem demanda, então a gente tem que estar preparado para chegar a nossa oportunidade, né? Abraçar. Maravilha, então. Então é isso, com mais esse ótimo papo, excelente recado, experiências aí compartilhadas com você que está nos acompanhando. Entrevistamos hoje no Conversando com Economistas o José Mauro da Silva. Ele é economista, mestre em economia pela PUC São Paulo, professor, coordenador do curso de Ciências Econômicas da Unip em São José do Rio Preto, advogado tributarista e nosso delegado regional aí na região de São José do Rio Preto. José Mauro, muitíssimo obrigado pela nossa conversa de hoje. Ok, eu que agradeço. Uma boa tarde e até a próxima. Obrigado vocês que nos acompanharam e a gente se encontra numa próxima edição. Até lá, tchau, tchau e a gente se vê.